Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que mais me fizeram chorar. Eu gosto muito de livros que me fazem chorar, eu adoro ver esses vídeos, eu tô sempre procurando. Porque se um livro me faz chorar, é porque eu estou emocionalmente investida e aquilo me tocou de alguma forma. Eu sou meio choradeira, eu choro um pouquinho fácil com as coisas. Principalmente se eu tô de TPM. Se eu tô de TPM, eu choro até com o comercial da Casas Bahia. Mas, em relação a livros, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Porque eu acho que esse apelo audiovisual, de ter cenas ali, e a música, a ambientação, me faz chorar mais facilmente. Em livro é mais difícil. Eu tenho uma shelf no Goodreads de livros que me fizeram chorar, e tem uns 15, eu acho. E considerando, assim, toda a minha vida de leitora, eu não acho que é tanta coisa assim. Então hoje eu quis trazer pra vocês os livros que mais me fizeram chorar e que, consequentemente, são livros que eu gosto muito também. Eu acho que eu nunca chorei num livro que eu não gostei, só se for chorar de ódio. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. O primeiro livro que eu vou falar hoje é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Eu gostei muito desse livro. E ele conta um pouco da história do Aquiles e do Patroclus, então ele vai se passar na Grécia Antiga. Ele é um pouco parecido com aquele filme Troia, sabe? Eu acho super divertido, com o Brad Pitt como o Aquiles. E o Patroclus no filme, no caso, é o primo do Aquiles. E os dois são bem heterotop. Então vocês vão pegar esse filme e esquecer, fingir que não existe, porque não tem nada a ver com esse livro, além de que se passa na Guerra de Troia. Então o livro vai contar a história do Patroclus, é do ponto de vista do Patroclus, e o Patroclus é exilado e ele acaba indo morar com o Aquiles e com a família dele. Então ao longo da história a gente vai vendo como o relacionamento dos dois vai se formando, como eles vão criando um elo muito forte entre os dois, eles viram muito amigos e eventualmente eles acabam se apaixonando também. E aí a gente vai ver desde que eles são novinhos, assim, estão treinando, até eles de fato irem pra Guerra de Troia. E esse livro é assim uma coisa, o livro me destruiu emocionalmente. É muito intenso, o final é muito bonito, mas muito triste. Dá aquela dorzinha no coração. O final, principalmente, assim, me deixou acabada. Acabada no nível que eu chorei em um local público. A Canção de Aquiles me fez chorar no lobby de um hotel. Nem a vergonha pública me fez segurar as lágrimas com esse final, porque foi muito intenso e doloroso e de partir o coração, mas ao mesmo tempo lindo e bonito. E meu gato tá vendo lá fora. Essa história é muito bonita e muito tocante. A Madeline Miller faz um trabalho muito bom nesse livro, então você não necessariamente precisa ter conhecimento prévio nenhum pra entender, ela explica tudo de forma muito fluida e dá pra entender facilmente o que tá acontecendo. E até em relação, assim, do que seria mais próximo da realidade, eu acho esse livro muito mais perto do que, de fato, aquele filme de Troia que eu comentei. Mas realmente é uma leitura que vale muito a pena. Eu gostei muito, eu quero muito ler o outro livro da Madeline Miller, que é Circe. Eu tenho esse livro físico, mas eu emprestei pra uma amiga antes da pandemia. Eu fico com pena de ler ele no Kindle, sendo que eu tenho físico. Mas é completamente coisa de maluco esse raciocínio, não faz sentido nenhum. Mas enfim, recomendo muito. É uma história muito boa, é muito envolvente. A escrita é muito bonita. Eu amo os personagens, eu amo a trajetória deles. Apesar de ser triste, ter um final triste, que partiu meu coração, vale muito a pena. E eu sempre vejo todo mundo chorando com esse livro no TikTok. Então eu acho difícil você ler isso aqui e não se emocionar, porque aquele final ali, meu Deus, só quem tem coração de pedra pra não sentir alguma coisa, porque o relacionamento desses dois é a coisa mais linda do mundo, e eles têm um final... Não vou falar nada, pra não dar spoiler. Mas é muito bom. Leiam! O próximo livro que eu trouxe pra vocês é Uma Vida Pequena, da Hanya Najihara. Esse livro ficou conhecido como o livro que ninguém conseguia ler sem chorar no YouTube, literalmente. Então esse livro vai contar a vida de 4 amigos, mas principalmente a vida do Jude, que é o personagem que a gente vai acompanhar por mais tempo. E o Jude tem uma vida extremamente sofrida, traumática. Ele passa por coisas horríveis que impactam a vida dele eternamente. Então a gente vai vendo a trajetória dele e como ele é assombrado por esses fantasmas do passado e essas cicatrizes psicológicas, físicas, emocionais e tudo.
Ele é um personagem que ao longo do livro eu só queria pegar, botar no meu bolsinho e proteger e não deixar nada acontecer com ele. E esse é um livro muito difícil de ler, eu acho que foi uma das experiências mais difíceis que eu tive lendo, porque ele é muito sofrido, é muito duro e é muito explícito. Então tem coisas que acontecem que são chocantes, até discordo um pouco do que a autora fez, que eu acho que ela botou muita coisa explícita justamente para causar um choque nos leitores, mas ao mesmo tempo eu entendo o que ela quis fazer, porque a gente não chegaria a entender tão bem o Jude e a trajetória dele, como ele se sente, se a gente não visse essas coisas acontecendo. Mas o que me fez chorar e o que me emocionou nesse livro não foram os momentos tristes e as coisas ruins que acontecem na vida dele, mas foram principalmente os momentos bonitos e carinhosos e com muito afeto que ele tem junto dos amigos e de uma figura paternal que ele acaba conhecendo ao longo da vida dele e essa família que ele encontrou e ele fez. E os momentos que eram felizes foram os que mais me emocionaram. Ver ele tentando se reerguer na vida, seguir adiante. E esse livro, ele é complicado, assim, eu não recomendo pra todo mundo, apesar de eu ter gostado muito da leitura. Foi um livro que me impactou muito. É um livro que tem 800 e poucas páginas e eu li em 4 dias porque eu tava muito imersa dentro da história. Então eu tava fazendo outras coisas e eu ficava constantemente pensando no livro, nos personagens e como eles estavam, o que ia acontecer depois. Eu tava completamente obcecada, então eu não conseguia. E ao mesmo tempo, por ser uma leitura muito sofrida, eu também meio que queria me livrar daquilo logo. Acabar com aquele sentimento o quanto antes, porque dói o coração as coisas que acontecem nesse livro. É muito pesado e por causa disso eu não necessariamente recomendo pra todo mundo. Eu acho que se você tem interesse em ler esse livro é muito importante ver os avisos de gatilho antes, que assim, tem muitos avisos de gatilho. Mas fora isso, caso você saiba no que tá se metendo e ainda assim tem curiosidade e tá pronto pra encarar isso, é bom estar num bom lugar psicologicamente, porque realmente é um livro que me abalou. Eu acho que vale a pena, sim. É um livro muito bonito, que me marcou muito. Os personagens estão muito bem construídos, principalmente o Jude, né? Porque a gente tá acompanhando ele o tempo todo. Mas é uma história de trauma e como esses traumas marcam a vida das pessoas pra sempre. Então, é difícil, é dolorido, mas o personagem do Jude é tão bem construído que eu acho que foi o personagem mais real que eu já conheci, de certa forma. Porque ele tem muitas camadas e ele é muito complexo. Então é isso. Caso você saiba no que está se metendo, recomendo. Procura saber antes, porque é um livro difícil, eu não acho que é um livro pra todo mundo, eu não vou recomendar pra todo mundo. E ainda tem aquela problemática, que é aquela coisa de gays sofrendo, né? Então até que ponto a gente quer ficar consumindo essas coisas, uma hora cansa, é bom levar isso em consideração também. O próximo livro que eu tenho aqui é It Ends With Us, da Colleen Hoover. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Colleen Hoover, porque tem certas coisas que eu li dela que eu odiei, dei 1 estrela e nunca mais quis olhar naqueles livros, mas ao mesmo tempo tem outros livros dela que eu gosto muito, e esse aqui é um deles. Esse livro é um pouquinho complicado de falar, porque ele é um livro que é vendido como um romance. Mas esse livro lida com assuntos muito importantes e relevantes, e profundos e complexos. E eu não quero falar sobre o que é, porque quando eu peguei esse livro, eu achei que seria só um romancezinho mesmo, água com açúcar. E me deixou muito impactada o fato de não ser. A gente tá acompanhando a personagem principal entrando num relacionamento novo e descobrindo certas coisas. E eu acho que a gente é tão pega de surpresa quanto ela. Esse livro me fez ter uma visão muito mais complexa sobre o assunto em si que ele trata. E me fez pensar de outra forma, me fez conseguir enxergar mais claramente o que pode acontecer na cabeça de uma pessoa que tá passando por uma situação como que acontece aqui. O que me fez chorar nesse livro, na verdade, não foi o livro em si, foi no final do livro, que a Colleen Hoover escreve uma parte falando com os leitores, que ela fala que esse livro foi muito difícil, mas foi muito pessoal para ela escrever, porque ela conta algo que já viveu na vida pessoal dela. E quando eu cheguei nesse final, depois de ter passado tudo que a gente vive junto da personagem, eu fiquei muito impactada, e aí eu não me aguentei, fiquei chorando. Mas esse livro é uma leitura muito boa, eu recomendo muito. Ele é um livro que vai te dar um soco na cara e te destruir, mas no final ele vai te dar um abracinho e falar: as coisas podem ser melhor. Eu recomendo também porque vai sair um filme, eu acho que eles já estão até gravando, já tem até o cast, o personagem principal é aquele ator de Jane the Virgin,
Mesmo que você tenha um pouquinho de preconceito com a Colleen Hoover, porque eu sei que isso é muito normal, tem muita gente que não gosta do trabalho dela. Mas, como eu disse anteriormente, tem livros da Colleen Hoover que eu odeio, mas esse aqui eu achei muito bom e eu acho que vale a pena a leitura. O próximo livro que eu vou falar é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu gostei muito desse livro, igual todo mundo que já leu esse livro, porque é perfeito e incrível. E agora a gente vai ter uma adaptação audiovisual e eu tô muito animada e vai ser maravilhoso. Mas o livro em si, aquele final, a revelação no final, acabou comigo. Acabou comigo. Eu não vi aquilo chegando de forma nenhuma, me deixou extremamente chocada. E eu fiquei acabada. Eu tava lendo de manhã, chorando, igual uma doida. E aí eu fui acordar meu namorado, que tava dormindo do meu lado. E ele não tava entendendo nada. E eu comecei a explicar a história do livro inteiro pra ele, porque eu precisava botar aquilo pra fora de alguma forma. E eu achei que foi muito bem feita como a autora construiu a história, como ela chega até esse ponto. Eu não achei que foi algo forçado, que aconteceu do nada, só pra tipo, ai meu Deus, plot twist. Não, eu acho que foi muito bem construído, muito bem feito. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a sinopse do livro, porque eu acho que literalmente todo mundo já sabe, mas é sobre a Evelyn Hugo, que é uma mulher de origem cubana que mora nos Estados Unidos, na época dos anos 50, eu acho, e ela quer sair de casa, ser independente. Ela quer ser uma estrela, uma atriz de Hollywood, então ela vai atrás desse sonho. E ao longo do livro a gente vê o relacionamento dela com os 7 maridos e o que aconteceu nesse meio tempo. Esse livro é muito bom, é incrível, é muito bem construído. A Evelyn é maravilhosa, parece que é uma pessoa de verdade. Vale muito a pena a leitura, pra quem não leu até agora, que eu acho difícil, porque esse livro é muito famoso, faz muito sucesso. Mas eu gosto muito da escrita da Taylor Jenkins Reid, tanto que o próximo livro é outro livro dela, que é o One True Loves, que em português eu acho que é Amores Verdadeiros. Esse livro, ele conta a história de uma mulher que era noiva, mas o marido dela sofre um acidente, tipo um náufrago lá mesmo, ele some, e aí ele volta depois de sei lá quantos anos, e ela já tá com outro cara. Então ela vai passar por todo esse dilema de tipo, o que eu faço agora? Eu amo essas duas pessoas, eu não sei o que eu quero da minha vida. Quem era eu quando eu tava com um? Quem sou eu quando eu estou com o outro? E esse livro trabalha muito bem isso. Eu acho que é um dos livros que eu já li que retrata o amor romântico da melhor forma possível. Eu me identifiquei muito em diversos momentos. Eu não tenho livro físico, infelizmente, mas o meu Kindle tá cheio de marcação, cheio de citação, que foi tipo... Você me entende. Esse dilema que ela passa de amar as duas pessoas, mas são amores diferentes. E quem é a pessoa que ama cada um desses homens com quem ela se envolve? Quem é ela hoje em dia? O que ela quer pra vida dela? Eu sinceramente não lembro quando eu chorei, porque eu tenho uma memória horrível. Não sei exatamente o que foi. Mas como esse livro representou muito a forma que eu enxergo o amor, eu me senti muito tocada pela história dela por causa disso, porque eu conseguia me imaginar dentro daquela situação e ficar pensando, meu Deus, o que eu faria aqui? Então eu acho que foi uma história muito bem construída, eu gostei bastante. Esse livro é meio controverso, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que odiaram. Eu gosto muito dessa autora, como eu já falei antes, e esse livro é muito bom. O próximo livro que eu trouxe faz parte de uma série. Eu percebi que eu não costumo chorar muito com livros de série. A maioria dos livros que estavam na minha lista eram standalones, né? No caso, livro único. E eu não sei se isso é culpa minha, porque eu tenho uma dificuldade em terminar séries. Eu sempre vou lá e abandono no último livro. Eu tô tentando melhorar em relação a isso, mas é difícil. Porque, na verdade, séries teoricamente, acho que seria muito mais fácil de chorar, porque a gente acaba acompanhando esses personagens por muito mais tempo, então qualquer coisa que acontece acaba tendo um impacto muito maior. Então o livro que eu trouxe aqui é o Mockingjay, A Esperança, da Suzanne Collins, é o último livro, então, da trilogia Hunger Games. Eu gosto muito do que a Suzanne Collins fez nesse final, porque uma coisa que me incomoda às vezes em conclusões de séries é que depois dos personagens passarem pelo caos e pelo inferno e de ter a vida sugada, fica todo mundo bem, tá tudo certo, tá todo mundo feliz e nananã, e eu odeio isso. Eu sinto que aqui a Suzanne Collins fez um ótimo trabalho ao mostrar como a vida da Katniss e do Peter foi impactada por tudo que eles viveram, como eles têm traumas que nunca vão ser superados, que estão ali com eles pra sempre, e como eles levam as marcas de tudo que eles viveram ao longo dessa trilogia. Então acho que ela fez uma conclusão muito boa por causa disso, acho que ela deu um final que fez muito sentido, não foi só aquela coisa mais padrão que a gente encontra por aí, de tipo, ai, tudo bem, umas pessoas morreram no meio do caminho, mas tá beleza, agora tá tudo certo, o problema foi embora. Mas eu só queria dizer
que eu gostei muito dessa conclusão. Me tocou muito esse final, justamente de ver como eles foram impactados e como eles estavam, como eles iam viver a vida deles daqui pra frente. Eu não vi o filme até hoje. Eu vi a primeira parte da Esperança, nunca vi a outra. Igual o meu problema com terminar a série, também tem problema com esses filmes que tem vários. O último livro que eu trouxe hoje é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu gosto muito desse livro, é um dos meus clássicos preferidos da vida. Eu infelizmente tenho essa edição aqui bem pobrinha, bem mas eu tenho uma edição mais bonita aqui. Contém Jane Eyre, O Morro dos Ventos Vivantes e o outro da Anne Brontë, que eu não li ainda, que eu não lembro o nome agora. Mas eu não ia ficar segurando aquela edição, porque é enorme, pesada e ia machucar meu pulso. Então eu trouxe essa aqui feinha pra representar o livro. Quando eu fui ler esse livro eu não sabia exatamente sobre o que era. Eu imaginei que fosse uma história de amor triste, mas acabou me surpreendendo muito, porque é bem bizarro e acontecem umas coisas esquisitas. O relacionamento da Cathy e do Heathcliff é uma coisa doida e intensa e muito forte, e dá pra gente entender que o elo que existe entre esses dois é uma coisa sem explicação e muito intrínseca a eles. E esse livro tem umas citações muito bonitas sobre o amor que eles sentem um pelo outro, mas ao mesmo tempo esse amor também é extremamente conturbado e os dois agem de formas problemáticas de vez em quando. E esse é outro que, assim, eu não lembro porque eu chorei, mas eu acho a escrita desse livro muito bonita, me tocou muito, não na forma de eu me sentir representada por esse casal e pelo amor deles, mas justamente pela intensidade e como era avassalador o sentimento que eles sentiam um pelo outro. Uma coisa que eu acho incrível que a Emily Brontë consegue fazer nesse livro é que ela criou os personagens mais odiáveis do mundo e ainda assim ela criou um livro incrível. Eu acho que eu nunca passei por isso antes, de não gostar de nenhum dos personagens e ainda assim amar o livro. Porque pra mim esse livro é tipo favoritado, 5 estrelas, mas eu não consigo falar nada de bom sobre ninguém aqui. Então acho que isso é um feito, assim, extraordinário. E essa é uma das razões de eu gostar ainda mais desse livro. Esse livro vale muito a pena, assim, pra quem não leu ainda, com certeza já ouviu falar em algum momento, mas vale muito a pena. Não é só sobre o relacionamento da Cathy com o Heathcliff, mas de como toda a família deles em volta é impactada por isso. Vai lidar muito também com a questão o Heathcliff ser um homem estrangeiro, então ele é chamado como cigano pelas pessoas da família principal. E a Cathy também representa um pouco da histeria que diziam que as mulheres dessa época às vezes tinham. Então ela não é uma personagem padrão. E fora isso, a ambientação é muito boa. É bem gótica mesmo, com aqueles mosteiros e abadias, naquelas florestas obscuras. E tem uma atmosfera sombria e bizarra. E tem cenas que aconteceram que eu fiquei... Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas é muito bom, eu gosto muito. Eu recomendo muito pra quem tem interesse, não leu até hoje. E eu amo aquela música da Kate Bush. É perfeita e maravilhosa, só deixa esse livro mais incrível ainda. Bom, gente, esses foram os livros que mais me fizeram chorar. Quando eu penso em livro que me emociona, são esses aqui que vêm primeiro à minha mente, porque acho que foram os que mais me tocaram, mais me impactaram. Óbvio que tem outros livros que me fizeram chorar na vida, como, por exemplo, A Culpa das Estrelas, que eu li quando era adolescente, e eu chorei copiosamente lendo aquilo ali. Ou, sei lá, o primeiro livro de Harry Potter, que no final eu fiquei só tão feliz dele ter amigos e pessoas que estavam apreciando ele não tava mais sozinho e sofrendo, que eu chorei de alívio e felicidade. Dentre outros também que já me emocionaram, mas definitivamente esses aqui são os que mais me tocaram, foram os mais marcantes e o que eu mais associo quando eu penso em livros que me fizeram chorar. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.